Especialista acredita que o preço da arroba do boi tem potencial de alta, mesmo com a expectativa de maior confinamento em algumas regiões. O confinamento em 2010 atingiu 4 milhões de cabeças. Para este ano, a expectativa é de estabilidade em São Paulo, mas de aumento em outros estados. O problema desse ano é o quê? Que a seca e a geada foram muito severas, tirando o potencial de engorda do boi de pasto. Então, o que tem de boi de confinamento, que entrou no mercado em julho e agora nesse início de agosto, ele não é suficiente para pressionar e para fazer com que as escalas andem. Então, a gente tem ainda um mercado equilibrado, mesmo com o confinamento já tendo início, os bois já estando prontos para serem entregues. O confinamento esse ano, o único estado que a gente vê com um crescimento mais significativo é no Mato Grosso, MT, que nós estimamos aqui em 15% em relação ao ano passado, o que jogaria para um total, mantendo esses 15%, um total de 700 mil bois naquele estado. Apesar da estimativa de crescimento de gado confinado para o segundo semestre, a oferta ainda continua menor que a demanda. Com volume insuficiente para atender o mercado, os preços devem reagir. A demanda interna sofre um pouco em razão da inflação. Então você tem aqui no mercado, no Brasil, uma inflação um pouco mais grave nesse ano, tirando o poder de compra. E Europa, problema econômico, Oriente Médio, problema político, que também diminuiu o nosso volume de exportação. Agora, ficando do jeito que está, a oferta vai ser apertada, mesmo com esse confinamento crescendo um pouco mais no Mato Grosso. Por enquanto, a gente vê uma perspectiva de alta no mercado, mesmo entrando esse boi de confinamento. E agora nós vamos falar da Expo Inter. Durante esta semana, a FETAG informou que pelo menos 8 mil agricultores visitarão a Expo Inter em excursões organizadas pelos sindicatos de trabalhadores rurais. Os dias de visitação gratuita para associados de cooperativas, sindicatos e associações 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. Os alunos terão acesso livre nos dias 29 e 30 de agosto, desde que acompanhados de seus professores. A maior feira agropecuária da América Latina começa no dia 27 de agosto e vai até 4 de setembro no Parque Assis Brasil, em Esteio. E falando de Expo Inter, a vitrine da carne gaúcha, um dos eventos de maior sucesso na feira, terá uma inovação nesta edição. As degustações, que antes eram realizadas em um espaço ao lado do estande, onde ocorriam as desossas, passarão a ser feitas nas pistas de bovinos e ovinos após os julgamentos. E aqui ao meu lado está o consultor da área de carnes, Marcelo Bolinha, e a presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores, entidade copromotora da Expo Inter, Elizabeth Cirne Lima. Claro que nós vamos falar com eles sobre estes assuntos, a Expo Inter e a vitrine da carne gaúcha. Presidente Elizabeth, obrigada por estar aqui conosco. O que representa a Expo Inter para as associações de criadores? Nós sabemos que essa exposição começou com a pecuária. Depois foram agregados outros segmentos, como máquinas agrícolas, artesanato, a agricultura familiar. Mas se nós pudéssemos dizer que a Expo Inter tem um pilar, este pilar é a pecuária e a genética do Rio Grande do Sul. Com certeza, Elisemara. Bom dia, Elisemara, Marcelo, telespectadores, um prazer estar com vocês. E é um momento muito especial para nós do setor, porque estamos aí às vésperas da Expo Inter, dentro de menos de um mês a gente tem o início da feira, e é realmente um momento muito especial, é um momento que a gente tem a amostra do que tem de melhor feito no agronegócio hoje em dia. Como a Elisemara destacou, a gente teve o início da feira centrado na pecuária, e hoje a gente tem máquinas, sementes, pequenos produtores, agricultores familiares, enfim, artesanato, toda a cultura, né? Tudo envolvido, relacionado com o meio rural, com a atividade rural. E a gente traz para a Expo Inter o que tem de melhor. E falando então de pecuária, a gente tem na feira a apresentação dos melhores exemplares, o resultado de uma sequência de muitas vezes 100 anos de trabalho de seleção animal, e que tem hoje, o Brasil tem, o Rio Grande do Sul tem um celeiro de exemplares de plantéis de diferentes raças, com reconhecimento internacional, onde a gente tem o prazer de ter hoje, como resultado desse trabalho de várias gerações dedicadas ao setor,
uma reunião dos melhores exemplares de muitas espécies, a gente tem, de muitas raças, desculpe, de espécies também, a gente tem no Rio Grande do Sul hoje. A gente tem plantéis de várias raças sendo considerados como um dos melhores plantéis do mundo. E isso, então, é muito positivo e é na Expo Inter que a gente tem o prazer de reunir, de trazer e de apresentar para a população urbana e para a população rural, para os nossos pares também, para o mercado de uma maneira geral, o que a gente tem de melhor depois de 100 anos ou de alguns anos aí de trabalho no Brasil de seleção da pecuária com resultados muito positivos. E a gente costuma dizer que a Expo Inter é a vitrine da pecuária do Rio Grande do Sul. Então, evoluiu para a vitrine da carne gaúcha dentro da Expo Inter. Aí é, na prática, uma vitrine instalada dentro do pavilhão internacional, onde tem uma sala envidraçada para fazer a desossa de uma carcaça. E o Marcelo Bolinha, que é consultor na área de carnes, vai explicar para os telespectadores do AgroBand o que é a desossa de uma carcaça. Bom dia, obrigada por estar aqui. Muito obrigado também, bom dia. Na realidade, Lisemara, o que acontece, né? O Brasil, sendo o maior produtor e exportador de carne do mundo, nós precisamos de profissionais da carne, ou seja, açougueiros, né? Profissionais em corte. E a vitrine da carne, em primeiro lugar, ela veio para mostrar a qualidade, como a Elizabeth já comentou, da carne gaúcha, né? Mostrar cortes que dá para a gente inovar tendo uma carcaça. Quando a gente fala de carcaça, né? É carne, né? Só que com osso, ou seja, é a carne inteira. Não tem um corte separado, não tem a maminha, não tem a ripa, não tem a costela, não tem a picanha. Onde a gente faz na hora, né? Que as donas de casa adoram ver. Né? Eu diria que é um dos locais de maior concentração de público em determinados momentos dentro da Expo Inter, Sim. Principalmente as donas de casa, que querem saber de onde sai cada corte. Esse foi um apelo que, quando começou a vitrine, as donas de casa passavam e paravam. Né? E aí eu notei, poxa, que legal, né? As donas de casa, elas estão acostumadas a comprar carne todo santo dia. Por que param aqui na frente? Aí começou a aparecer dúvida. Então, um dos grandes ganchos da vitrine é dialogar, conversar, interagir com a dona de casa, né? Chefes de cozinha e os churrasqueiros em plantão também, né? Pois é, agora falando dos churrasqueiros de plantão, Elizabeth, a gente sempre comenta que a nossa carne tem uma qualidade superior e não é à toa que nós exportamos para tantos mercados, temos a qualidade sanitária e temos a genética. Também é vice-presidente da Associação dos Criadores de Devon, uma das raças que faz parte da vitrine. E a vitrine é um momento para mostrar para o público em geral a qualidade dessa carne. Sem dúvida, como o Marcelo destacou, foi um evento de sucesso, a vitrine esse ano vai para o terceiro ano, né? E sabe que desde o primeiro ano de edição da vitrine, fora o evento do Freio de Ouro dentro da Expo Inter, que é o evento que mais reúne público, o primeiro evento depois do Freio de Ouro que mais reuniu público nesses 2 anos de edição foi a vitrine da carne gaúcha, que é uma coisa muito interessante porque mostra realmente, como o Marcelo destacou, a avidez do público, a vontade de conhecer mais sobre carne, porque não só a gente tem os produtos no Rio Grande do Sul, como a gente tem os consumidores também super qualificados, né? A gente tem consumidores que conhecem carne e que querem conhecer cada vez mais e adquirir e ter acesso a esse mercado crescente de carne de qualidade, né? A gente tem no Brasil, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo hoje, e assim, eu acho que há 2 anos, concomitante com a ideia da vitrine, com o funcionamento da vitrine da carne gaúcha dentro da Expo Inter, a gente teve uma mudança de mercado interno que passou a valorizar e adquirir e consumir cada vez mais a carne de qualidade dentro do Brasil, a buscar. Então teve toda uma valorização do produto dentro do Brasil e isso mostra, então, como o Marcelo destacou, esse público cada vez maior de consumidores aí no entorno querendo aprender com o Marcelo, que dá show sempre na vitrine. O Marcelo e os telespectadores podem observar como a Elizabeth fala de uma forma apaixonada. É isso mesmo, o criador é um apaixonado. Esse ano eles vão ter mais uma oportunidade, Marcelo, porque as degustações, estes cortes, eles são preparados depois na própria vitrine e o público pode provar, degustar. E aí cada raça vai ter a oportunidade lá nas pistas de julgamento de fazer a propaganda da sua raça. É exatamente isso, né? Eu vou preparar as carnes e depois elas vão ser servidas nos julgamentos. Né? Aí o pessoal vai ter a sua matéria-prima, né? Como se diz, degustando, dizendo, pô, realmente, né? O que eu produzo tem qualidade.
Isso é uma coisa muito legal, até porque o que a Elizabeth falou, que houve sim uma mudança de consumidor, mudança de próprios comerciantes da área, mostrando mais a valorização da carne, né, principalmente a carne gaúcha, e mostrar esse diferencial no balcão. Os clientes estão exigindo mais e houve uma grande mudança, assim, até alguns cortes que não eram feitos no mercado e eu implantei, né, na primeira vitrine da carne gaúcha, né, que é uma coisa muito interessante, né, porque era um corte que antes era servido só de uma certa forma, desvalorizado, né. Com a vitrine da carne foi mostrada a qualidade da nossa carne aqui do estado, né, e até diferença de sabores, de regiões, é uma coisa muito legal, né. Região tal, às vezes o mesmo animal, ele tem uma diferença de sabor por pasto, né, ou por o jeito que ele é alimentado, entende? Então isso gerou muito, assim, muita discussão, sabe, como é que eu vou dizer... Um conhecimento diferenciado de quem vai lá na vitrine. Eu penso que agora tem muitos especialistas por aí. Esse ano tem mais uma oportunidade de aprendizado. Elizabeth, mas no lançamento da Expo Inter, fizeste uma sugestão da criação de um selo brasileiro dos produtos de origem animal. Isso credenciaria ainda mais a nossa carne. Esse produto que sai aqui do Rio Grande do Sul vai para o Brasil, mas não só o gaúcho, de todo o país. Essa é a ideia. A FEBRAC é uma federação brasileira, então a gente tem que aí pensar no seu contexto de inserção, que é nacional, né? A gente tem, particularmente, eu tenho envolvimento com a Devon, que tem então uma relação com uma raça em especial. Depois disso a gente teve envolvimento então via a Devon com a vitrine da carne gaúcha, e aí então a gente tem a regionalização para o estado do Rio Grande do Sul, em termos de interesse, em termos de ações, e a FEBRAC agora então lança uma extensão, digamos assim, desse desafio, que é um belo desafio. A gente não tem pretensões de cumprir esse desafio, mas de iniciar, de abrir caminhos para que a gente consiga trabalhar nesse sentido, porque a gente vinha comentando anteriormente, no momento a gente envolvido com a vitrine da carne gaúcha, a gente tem trabalhado o produto regional, como o Marcelo mencionou aqui, a gente tem, conforme a região, conforme o sistema de produção, a carne fica com sabor diferente, então a gente tem, mesmo com uma qualidade alta em todas as regiões sendo produzidas, ainda tem particularidades. E se a gente passar isso, estender esse conceito para o Brasil, isso também tem várias regiões e particularidades. E contando que a maior parte, mais de 80% do rebanho nacional é composto por animais zebus ou zebuínos, com cruzamentos, muitas vezes, ou não, com as raças europeias produzidas no Sul. Também a gente tem dentro do Nelore, dentro das zebuínas, um avanço, uma melhoria em termos de seleção genética que gerou já um produto de melhor qualidade sem os cruzamentos. Quer dizer, a gente tem uma evolução no sentido geral. Enorme. E a FEBRAC, então, quer tentar expandir esse conceito, né? Marcelo, nós chegamos ao final, mas eu gostaria que você dissesse: melhor corte para o churrasco, o bovino e o ovino, duas espécies que fazem parte da vitrine. Que eu sempre faço, o meu trabalho está em valorizar a carne, né? Eu vou dizer para você que a melhor corte da carne para churrasco seria uma carne considerada de segunda de um animal de qualidade. Que pode ser a costela, com osso ou sem osso? Não, eu vou mais na segunda ainda. Eu vou falar de acém, de agulha, de paleta, coisa assim que não... Então, na vitrine da carne gaúcha, lá na Expo Inter. Muito obrigada ao... presidente da FEBRAC, que estiveram aqui conosco.